Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em vosso nome, Senhor. Hoje, em especial, com muita gratidão pelo aniversário de 26 anos desta casa abençoada, esse ponto de luz em que muitas vezes, Senhor Jesus, viemos aqui buscando a paz em nossos corações, buscando a força, buscando, Senhor Jesus, a luz para os nossos caminhos. Te agradecemos imensamente, agradecemos a espiritualidade amiga que nos acolhe, agradecemos a todos que aqui comparecem, buscando a nossa melhoria espiritual, buscando, Senhor Jesus, o melhor caminho a seguir. Que nossa Mãe Maria Santíssima esteja conosco hoje e sempre, nos guie, nos abençoe e nos mostre sempre o melhor caminho. Que assim seja, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Boa noite a todos. Depois de tanta emoção, obrigado. Dando continuidade. Tá. O nosso palestrante da noite de hoje é o senhor Elvésio Costa de Oliveira. O Elvésio, ele tem como profissão, ele é advogado. Ele é do grupo Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Anápolis. Gostaria de chamar o senhor Elvésio, por favor. Tudo bom? O senhor quer o microfone? Não pedestal, pode ser que é boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um aqui, nesse dia de festa, né? Onde nós acabamos de presenciar o progresso, né? Uma coisa tão maravilhosa que nós vamos pegando a partir em que duas pessoas com trabalho, com a proteção divina, foram plantando a semente, e esse progresso é muito bonito, né? Isso é mais uma das provas da lei divina, do qual nós vamos falar agora, hoje. E eu quero agradecer também, principalmente, aos irmãos desencarnados que aqui estão presentes, a fim de que possam compartilhar, aprender os ensinamentos da doutrina consoladora, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos sempre, como diz Emmanuel, foi dito agorinha aqui, a respeito da instrução: amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. A evolução do homem nunca vai de forma isolada. É o estudo e é o desenvolvimento da moral. E até um pouco providencial, hoje nós vimos um progresso, um trabalho tão bonito, um trabalho em que expira o bem, a bondade, e hoje veio me falar de algo triste, que seria a guerra. A guerra na visão espírita. E eu gostaria de começar com a questão 743 do Livro dos Espíritos. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Olha que maravilha. A guerra vai acabar um dia, desde que nós passamos a chegar ao estágio de espíritos perfeitos. Sempre quando eu vou falar a respeito da doutrina espírita, ou a respeito da nossa vida cotidiana, eu sempre gosto de citar do padre jesuíta Pierre Jardim, em que ele fala que todos os seres humanos vivem uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.
Eu costumo dizer sempre de que a vida espiritual está cada vez mais presente na nossa vida material, e que verdadeiramente a nossa vida é espiritual e que aqui nada passa do que a nossa vinda. Nada passa do nosso uniforme nessa escola da vida em que nós passamos de série a série, fazendo provas e provas, passando de ano até que sim nós possamos chegar ao ensino superior. Nessa escola da vida, o nosso progresso em que nós passamos a fazer as provas, reunimos com aqueles que são semelhantes, por exemplo, de fazer prova como construir um centro, um lar tão maravilhoso igual é essa casa de oração. E é sempre importante que nós passamos a compreender, quando nós partimos do princípio, entendemos de que somos espírito, que a nossa vida é eterna, que nós só passamos, se essa carne não passa de uniforme, e que através da pluralidade das existências, nós estamos sempre buscando o progresso, uma vez que nós fomos criados por Deus simples e ignorante. Praticamente todas as respostas que nos vêm serão compreendidas. Então, eu costumo dizer que quando nós tratamos da ótica da eternidade, passamos a compreender que tudo tem um propósito. Inclusive o que a princípio nós entendemos como ruim, no caso é a guerra. Nós falamos de construção e agora eu estou falando para você de destruição, porque a guerra nada mais é do que destruição. Destruição daquilo que é bom. Esse é o princípio que nós estamos falando, mas a partir do momento que eu passo, repito, a compreender sobre a imortalidade da alma, que nós estamos aqui em constante progresso, igual aquela semente, aquela árvore que foi plantada e nos foi mostrado no vídeo daquele tamanho, vamos verificar que Deus é bom, soberano e justo, e a reencarnação é um instrumento de sua bondade, justiça e soberania. Então nós vamos compreender que todas essas dificuldades, todas as dificuldades que foram enfrentadas aqui, pode ser interpretada como uma prova. E todas as nossas provas são passageiras. Inclusive eu estou dizendo quando nós tratamos a respeito da guerra na visão espírita. Eu gostaria de esclarecer que nós estamos tratando de questões preliminares a fim de que nós possamos compreender verdadeiramente o que é a guerra na visão espírita, algo que está acontecendo a cada vez mais no nosso cotidiano. Lembrando a todos, que todos aqui sabem ou têm um conhecimento, que nós estamos passando de uma etapa planetária. Estamos saindo do mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. E nós vamos compreender que Deus em sua bondade e soberania, Ele permite que nós possamos enfrentar, estudar e progredir de acordo com os nossos esforços. Um ponto que eu também gosto de sempre, que facilita a nossa compreensão sobre as questões da nossa vida, sobre o nosso crescimento espiritual, sobre o nosso desenvolvimento, é que Deus não interfere. E para que isso possa acontecer, até mesmo para demonstrar a sua bondade, a sua soberania, a sua justiça, Ele criou as leis naturais. Essas leis naturais as que regem, são imutáveis. São leis que, conforme na questão 614, são a única e verdadeira. E a prática, seguir essas leis naturais, essas leis divinas, é que nos conduz à felicidade. O Livro dos Espíritos, é claro, na questão 614, Kardec indaga que se deve entender por lei natural. O Espírito da Verdade responde: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Pronto, o caminho da felicidade está aí, o caminho da infelicidade está aqui. Eu caminho e afasto. E aí é onde nós vamos entender a respeito dessas leis que Deus criou, até porque Deus não interfere, Ele criou essas séries de leis naturais para que nós possamos progredir e ter o nosso mérito. E a reencarnação, ela é um instrumento, ela é a consequência desse princípio. É através da reencarnação, das sucessivas vindas nesse planeta, nessa orbe, é que nós vamos progredir. É através dessas leis, do cumprimento dessas leis, e que nós vamos. Aí você sempre indaga: Elvésio, onde está essa lei?
Onde estão essas leis naturais? E Kardec foi a mesma pergunta. Eu gosto muito, porque Kardec ele era pedagogo. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, você vai observar que existe uma sequência lógica. Ele vai, como diz no linguajar goiano, comendo pelas beiradas. E muitas das vezes o Espírito da Verdade dá-lhe uma catracada. Ele responde assim, inúmeras perguntas. Eu já não respondi isso para você? Inúmeras vezes. E é bem interessante porque Kardec segue um processo pedagógico em que até chegar à conclusão, em muitas das questões aqui o Espírito da Verdade responde, agora você está fazendo a pergunta que você quer fazer. Então quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e conhecer a nossa codificação, nós vamos observar, Kardec pergunta, onde estão essas leis na inconsciência? E aí Kardec também, de uma forma bem pedagógica, ele faz uma comparação. Olha, eu posso comparar essas leis naturais com os 10 mandamentos, a lei mosaica, e o Espírito da Verdade responde que sim, que é possível sim, que é uma boa comparação. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, você vai ver, nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, conservação, da sociedade, lei da justiça, do amor e da caridade e lei da destruição. Porque é onde nós vamos verificar, olha, nós acabamos de ver através de um vídeo aqui, contando uma história de bondade, mas aí tem a lei da destruição. Mas para aí, nós estamos tratando de lei de destruição, não é algo ruim? Porque guerra é destruição, essa é a visão do Espírito. Guerra é destruição, guerra é morte, guerra é maldade, guerra é todo tipo de algo que emana da ignorância humana. E aí quando nós vamos sempre compreender em que Deus é perfeito, nada em Deus se conflita. A soberania, a inteligência de Deus, ele é harmônica. E da mesma forma, como nós falamos sobre a lei da adoração, nós temos a lei da adoração, nós temos a lei do progresso, nós nunca podemos afastar a lei do progresso da lei da destruição. É um contrassenso, a princípio, se você não for olhar pela ótica espírita, pela ótica da imortalidade da alma. Quando eu olho as questões, quando eu olho as leis naturais sob a ótica da imortalidade da alma, eu vou compreender que a lei da causa e efeito, a lei da destruição, a lei do progresso caminham juntos. E é justamente nesse objetivo, como nós passamos a compreender que essa bondade, que ser bom, o bem, é estar conforme as leis naturais, como a lei da adoração, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei da justiça, amor e caridade. E aí nós vamos compreender que a lei da destruição, qual consta lá na questão 728, é necessário se destruir para que haja o renascimento. Olha que é bem interessante. E tanto que é assim que a cada vinda nossa, nós trocamos o uniforme. Esse material, ele é destruído e acaba nós tendo um outro material. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Olha, o que é o bem? E aí eu gosto sempre, é uma das minhas perguntas, das questões que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, porque ele é o norte da nossa conduta, é o norte do nosso progresso, é através de conhecer o bem, como o próprio Espírito da Verdade responde, é tudo conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta. Então nós já temos o norte, nós já sabemos o que é o bem, o que é o mal e como eu posso progredir. E aí é onde nós começamos a entender sobre o mal, que é o afastar da lei, dessas leis divinas. Por exemplo, o egoísmo contraria a lei da justiça, do amor e da caridade. A violência, a lei da justiça, do amor e da caridade. E aí nós questionamos, o Kardec também pergunta, vai questionando, olha, respeito, mas tudo que eu fizer é mal? Aí Kardec pergunta, olha, a gravidade, o mal, Deus não é bom? Deus não é soberano? Deus não é justo? Então o pai mais justo é aquele que condena o seu filho ad eterno a ficar queimado, ou dá oportunidade àquele filho
de que ele corrija o erro que foi praticado. E aí é onde Kardec pergunta, questionando sobre a selvageria humana, né, e pergunta sobre o mal, né, qual a gravidade do mal. E aí o Espírito da Verdade responde: as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem ou mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, são menos repreensíveis. A responsabilidade é proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Ou seja, as nossas consequências do ato, o bem e o mal, é conforme o nosso conhecimento. Por isso que nós estamos aqui na escola da vida. Por isso que Chico Xavier fala que o centro espírita é a escola e um hospital, onde nós possamos expressar o amor e possamos também aprender. Lembrando que não existe diferença, que nós somos espíritos vivendo no mundo material, igual tem irmãos aqui que estão aprendendo o Evangelho. Não há diferença, e nós vamos ver logo adiante, como André Luiz relata no Nosso Lar, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, em que não há diferença. É essa a concepção que nós devemos ter sempre, da imortalidade da alma, e a partir daí, conhecendo o que é bem ou mal, nós conseguimos progredir. E aí Deus nos dá justamente isso, conhecendo o bem e o mal, conhecendo as suas leis naturais, Ele nos dá meios de melhorar. E nesse progresso ele pode se dar de duas formas. Lembrando, nós não podemos levar nada de forma isolada. A doutrina espírita, Deus é harmonia. Se Deus é harmonia, nada dele se conflita, porque se conflitar não é Deus. Deus é perfeito. Se houver conflito, não é Deus. Se não for soberano, não é Deus. E aí é onde Kardec questiona, olha, para que eu possa progredir, existem outros meios? E o Espírito da Verdade responde: sim, você pode progredir a todos os dias com conhecimento do bem e do mal. E além disso, você pode progredir através dos flagelos, ou seja, da destruição. Ou você caminha pela lei do bem e o mal, ou você pode progredir pelos flagelos. Lembro-me de que uma amiga falava o seguinte, que o progresso, ele vai de um jeito ou de outro. Se você não for, vai ser arrastado. Nós vamos progredir. Sejam fica no mundo anterior, né, que vai ficar, ou vocês vão com a gente, ou vão para um próximo mundo, para o mundo de regeneração. Isso depende da gente, é nós que vamos escolher se nós vamos fazer a nossa prova e passar aí da primeira série e ir para a segunda série. É escolha nossa, porque Deus é bom, soberano, justo, e existe uma lei das leis naturais dele, que é a lei da liberdade. E a lei da liberdade demanda a lei do livre-arbítrio, e também, via de consequência, da causa e efeito. Então, o que acontece? Quanto mais eu esclareço, eu tenho conhecimento, maior a minha responsabilidade. Por isso, o nosso progresso. Por isso que estamos aqui para aprender. E a cada vinda é justamente isso. Então, é através do bem ou mal eu começo a progredir. Mas, às vezes, eu me afasto. E quando eu me afasto, é que Deus permite flagelos destruidores. Deus permite que ocorra as grandes catástrofes, por exemplo, os grandes acidentes, em que o seguinte, que através desses flagelos, faz com que o homem progride mais rápido. E Kardec indaga isso. Kardec indaga que esses flagelos, o objetivo desses flagelos é o quê? Progressão mais rápida, mais célere. E aí, nós optamos, quando nós tratamos dos flagelos destruidores, nós temos os naturais, e nós temos os que acontecem por decorrência do homem. Os naturais, Deus acontece, é por obra divina. Agora, os que não são naturais, que é o homem que gera, esses flagelos também tem. Deus permite, Deus não interfere, por isso que Deus tem as suas leis naturais. A lei do progresso. Lembra que nós acabamos de falar que existe uma harmonia? E aí Kardec indaga, né? Kardec indaga ao Espírito da Verdade na questão 742. Mas qual
é a causa que leva o homem à guerra. Olha, lembramos que nós estamos em harmonia. Qual a causa que leva? Kardec, o Espírito da Verdade, o Espírito lhe responde: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Lembra, conforme o nosso crescimento, conforme o nosso conhecimento, nós vamos progredindo, e na medida que o homem progride, continua os espíritos, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas. Assim é que, com o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade, um dia a guerra desaparecerá da face da terra. Ou seja, com o progresso da humanidade. E isso não é difícil de compreender se nós formos voltarmos no início dos nossos primórdios, das primeiras guerras, em que a crueldade era algo característico, porque era cada vez mais primitivo. O homem era mais primitivo. E a violência era maior porque é de acordo com a sua escala, evolutiva. E nós vamos progredindo, vinda após vinda. Lembrando, quando nós passamos a olhar tudo em nossa vida nesse aspecto da imortalidade da alma, e que o mundo espiritual nós estamos em constante convívio, tudo vai ficar mais fácil para nós, o nosso progresso. Kardec indaga no Livro dos Espíritos também a respeito das influências, se nós somos influenciados, né? Nós somos influenciados pelos Espíritos o tempo todo, muito mais do que nós imaginamos. Por isso que nós devemos sempre caminhar com o bem. Lógico, nós somos influenciados, mas quem decide somos nós, porque nós temos a lei do livre-arbítrio. Somos influenciados o tempo todo. E aí Kardec pergunta a respeito sobre a causa da guerra, né? Ele esclarece que a guerra tem esse objetivo, evoluir, de forma até mais célere. A história nos mostra, por exemplo, que grandes avanços na nossa ciência decorreu da Segunda Guerra. Nós não precisamos falar de Joseph Mengele, foi um monstro da humanidade, mas muitas questões, pesquisas científicas veio dos experimentos absurdos dele. Tem pesquisas interessantes que vinculam, sempre eu gosto muito de falar sobre ciência e religião, ciência e o espiritismo. Como eu disse para vocês, o intelecto e a moral, não há conflito, porque a ciência é de Deus, a religião é de Deus. Olha, Deus é bom, soberano e justo, é harmônica, não se conflita. Kardec já fala isso, que a ciência não se conflita. E é interessante, existem pesquisas, inclusive com o neto judeu que começou, a respeito sobre o estudo, para que possamos a compreender a maldade humana. Eu estou saindo um pouco do meu tema, mas é bem interessante, e que nessa pesquisa ele verificou a respeito do mal, como que funciona no cérebro, porque era incompreensível, quando ele observava Joseph Mengele e as suas enfermeiras. Joseph Mengele anotava todos os seus experimentos, com detalhes, porque ele via o judeu como um mero objeto. E essa pesquisa, e começou a entender, verificou que a questão do mal sempre realça, né, atinge, modifica o lóbulo pré-frontal e literalmente uma parte de uma glândula, chama glândula pineal, que quem é médium, quem estuda um pouquinho de doutrina, sabe que a glândula pineal é a nossa anteninha, é o elo de ligação. E resumindo essa consulta, ele começa de vários anos de pesquisa, ele chegou à conclusão que o mal é a falta de empatia. Alguém falou alguma coisa? Por que eu fiz isso? Se eu pegasse uma criança e jogasse no chão, todo mundo ia ficar com raiva de mim, não ia? Por que ninguém reclamou? Porque o papel é irrelevante. O papel é meu semelhante? Não. O papel é relevante para mim? Não. Por isso que compreendeu a maldade. Essa pesquisa, ele entendeu que a maldade estava vinculada à empatia, aquele que é semelhante, em que somente a caridade é capaz de afastar isso. Olha só a lei do amor, da justiça, da caridade.
É a ciência, isso que eu estou falando não sou eu, é a ciência, tá? É a ciência que explica isso, explica o mal, explica a maldade. Porque eu afasto da lei de Deus, eu estou indo no mal. Aí você vai... Porque essa pesquisa, ele não conseguiria compreender porque os alemães eram tão mal. Tanto ódio do judeu, que era ignorante. Às vezes é a mesma coisa quando nós percebemos os irmãos muçulmanos, um ódio, porque não é semelhante, não convívio. Esse é o conselho de quem é pai, de trazer os nossos filhos a conviver, a compreender que nós somos semelhantes, a lei do amor, da justiça e da caridade, e não fazer com que igual alguns jovens, colocaram fogo no índio em Brasília, quando for abordar, dizer, não, nós achávamos que era mendigo, quer dizer que era mendigo, eu posso colocar fogo. Então nós começamos a compreender, que essa maldade, que esse senso, ele vai, deixa eu jogar, e depois eu desamasso, tá? E que nós vamos compreender de que o afastamento desse mal, afastar das leis divinas, nós começamos a prejudicar e atrasar o nosso progresso. E vem os flagelos, a guerra vem disso. E aí, o que acontece? Tem um livro interessante, Giovanni Borges, no livro Tempo e Renovação, da FEB, ele traz um ponto bem interessante a respeito da guerra e da violência. As guerras, como todo tipo de violência humana, individual ou coletiva, não são resultantes da vontade de Deus, mas sim expressões do egoísmo e do orgulho, inoperantes nos mundos atrasados como o nosso. Então nós já compreendemos o quê? Que quando nós tratamos da guerra, é fruto nosso, é fruto da nossa vontade, e Deus permite que isso aconteça. E aí nós vamos, mais adiante, nós vamos tratar, por exemplo, da questão da Segunda Guerra, como aconteceu no nosso lar. E aí a guerra, na nossa visão espírita, além dessa questão do flagelo de permitir o progresso, Kardec indaga a respeito da responsabilidade. Porque, veja bem, nós estamos numa guerra. Numa guerra você tem que matar ou morrer. É assim que continua a guerra. Mas e a visão espírita a respeito disso? E aí Kardec, quando indaga a respeito, o Espírito lhe responde de que aqueles que provocam as guerras, eles possuem maior responsabilidade. Aqueles que determinam a guerra, uma responsabilidade é maior. Nós não estamos afastando a responsabilidade daquele que está na guerra. Nós estamos dizendo, Kardec lá na questão 745, o Espírito responde a Kardec dizendo que quanto maior a responsabilidade, aqueles que determinam a guerra, aqueles que causam a guerra, a sua responsabilidade é maior. E quando eclode uma guerra, nós estamos falando da lei da destruição. É preciso que se destrua para que renasça. É necessário que se destrua esse uniforme, esse envoltório material, para que renasça uma vinda nova e permita um progresso. E quando nós tratamos, quando acontece a guerra, existe literalmente uma exacerbação de sentimentos. Quando acontece esse ambiente de guerra, o mundo espiritual se movimenta tanto para evitar, também como para ocasionar. Nós estamos vivendo uma guerra na Ucrânia, em que um estalo de dedos pode virar uma guerra nuclear. O mundo espiritual, lembra, existe diferença do mundo material do mundo espiritual? Não. Então a espiritualidade existe em espírito, uma falange de espírito dos dois lados. Aqueles que querem o mal, por querer o mal. E aí quando nós tratamos a respeito da guerra, dessa capacidade, da espiritualidade que envolve, como o flagelo destruidor, a guerra é uma forma de progressão, existem espíritos bons que procuram minimizar e auxiliar essa parte. E o que acontece? Beleza, e quando nós tratamos, é aquele que está na guerra, o Livro dos Espíritos também responde, que aquele que está na guerra por imposição,
ele não responde espiritualmente pelos seus atos. Interessante. Então, se eu for convocado para a guerra, eu vou responder pelos excessos. Interessante, né? E isso, quando nós tratamos da lei de destruição, ele também esclarece quando nós tratamos sobre a legítima defesa. Kardec, justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele fala o seguinte: o próprio instinto de conservação, nós temos a lei da conservação, é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino, enunciando, pois, aquela máxima: não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Foi o que Jesus proibiu. Essa é a recomendação de Cristo. Então, o que acontece? Quando está na guerra aquele soldado, ele vai cometer os excessos. E aí nós vamos, por exemplo, citar a questão da Segunda Guerra, os excessos cometidos de ambos os lados. Porque Deus é bom e soberano e justo. E justiça não é tratar todo mundo igual, mas sim tratar os iguais igualmente e os desiguais de forma desigual. É essa a justiça. E aí nós vamos verificar que é possível, existe essa união do mundo espiritual. E é interessante, no livro Nosso Lar, naquela época ecloou a Segunda Guerra Mundial. E quando começou a Segunda Guerra Mundial, André Luiz narra que toda a cidade começou a se abalar, certo? Todo mundo começou a preparar pela guerra, porque, lembra-se, não existe diferença entre o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo no mundo material, e não seres materiais vivendo, que tem um espírito. Nós somos espíritos. E tem um trecho interessante em que Salúcio disse a André: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Disse-me Salúcio: ainda consigo vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes derrotas fatais. Quando o país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Olha, quem inicia a guerra, quem inicia essa guerra, ela começa a pagar. E foi isso que aconteceu, começou no caso da Alemanha. E em Nosso Lar, houve os espíritos que estavam lá, começaram a perceber uma psicosfera de terror. Lembrando, nós temos nosso espírito, nosso perispírito, nós temos uma áurea. E essa junção da áurea acaba formando uma psicosfera que traz a característica de todos. Então essas características, essa psicosfera naquela região, estavam uma psicosfera de perversidade, de terror. E aí o André Luiz narra, todo mundo nervoso, alguns procurando comunicar, ter notícias com seus entes que estão encarnados, alguns preocupados como irão trabalhar, porque é guerra. Olha só que não há diferença. Se tiver a guerra aqui, vai estar todo mundo preocupado, uns em socorrer, outros lutar. Estavam preocupados, outros estavam falando que iam precisar reforçar a defesa do umbral, porque iria aumentar a quantidade de irmãos no umbral. E é sempre importante o reforço das regiões umbralinas. Então o que acontece? Houve uma espera para que pudéssemos receber. Quero dizer que a guerra e todo aquele desencarne, por exemplo, da Segunda Guerra, permitiu uma evolução. A visão espírita da guerra, ela não é apenas como nós temos que compreender que é uma forma de nós evoluirmos, uma forma de progresso, é intimamente vinculada. E aí quando nós falamos em guerra e como nós falamos em maldade, nós sempre pensamos, vem à nossa cabeça Adolf Hitler, porque foi a expressão da maldade nos últimos tempos. Adolf Hitler, ele iniciou. Lembrando, nós estamos falando do líder, em que aquele que é responsável por uma guerra acaba sendo maior, a responsabilidade é maior. E aí tem um texto publicado por Geraldo Lemos, em uma das suas conversas com o Chico Xavier,
E é bem interessante, eu vou pedir licença para ler. Perguntei ao Chico sobre Hitler. Onde estaria o espírito de Hitler? Chico então me contou uma história muito interessante. Segundo ele, imediatamente após a desencarnação, o espírito de Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual situada em planeta Plutão. Olha, já começou, assim que ele desencarnou, já recebeu a sua sentença. Chico explicou-me que essa providência foi necessária não somente pelo aspecto da pena que se lhe imputara aos erros clamorosos, mas também em função da misericórdia celeste em protegê-lo das hordas de milhões de almas vingativas que não havia perdoado aos delírios lamentáveis. Deus é bom, soberano e justo. Olha só a misericórdia de Deus. Foram milhões que ele foi responsável. E Deus é justiça, Deus é bom, soberano e justo. E aí o que aconteceu? Ele permitiu para que evitasse. Olha, quantos obsessores nós recebemos na sessão mediúnica, em que o ódio, que ele persegue os irmãos. Imagine milhões. O que seria da alma? E o progresso vai. É lei. Você vai progredir, uns com mais tempo. Você vai passar de série, você vai poder chegar no 2º grau, vai depender, se você for fazer duas primeiras, 2 quartas, 2 terceiras, é vocês que resolvem, depende do seu mérito, do seu esforço. E continua, durante esse período de 10 séculos, em absoluta solidão, ele seria chamado a meditar mais profundamente sobre os enganos cometidos, e então teria nova chance de recomeçar na estrada revolutiva. Olha a bondade e a soberania de Deus, olha a lei do progresso. Quando o espírito de Gandhi desencarnou e ascendeu planos mais altos na Terra, continuando a carta, o texto de Geraldo Lemos, planos mais altos da Terra, pela iluminação natural de sua bondade e característica, ao saber do triste destino do algoz da humanidade na Segunda Guerra, solicitou uma audiência com Jesus Cristo, governador espiritual da Terra, e pediu ao Cristo a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Sensibilizado pelo sacrifício, nosso Senhor Jesus Cristo autorizou. Desde então, Gandhi, como dos poucos que se aproximam do espírito de Hitler com compaixão e amor. Só Gandhi pode. Olha só a beleza, a harmonia, a lei do amor, da justiça e da caridade sendo aplicada. Deus é bom e soberano e justo, não há desarmonia. E é interessante que aí, e Geraldo Lemos continua a respeito das prisões, porque existe, lembra, não existe diferença entre o mundo espiritual. Nós estamos vendo aqui, a partir do momento em que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, passamos a compreender de que o mundo espiritual, nós somos seres espirituais, vivendo nessa etapa, em constante progresso, vamos observar, e que às vezes, como diz na Bíblia, é preciso quebrar o novo, se fazer um vaso novo, a lei da destruição é nisso, às vezes se desfazer. E continua, e Geraldinho continua, ele questiona, e Chico continua na resposta: sim, Geraldinho, em nosso sistema solar temos penitenciários espirituais em Plutão e Mercúrio. Eu soube o exemplo de Lampião, está preso na Lua. Olha, não existe diferença. É esse que é o ponto. Quando nós passamos a compreender e compreender as leis naturais, tudo vai progredir. A destruição, a lei da destruição, nós vamos ver que será uma benesse. E finalizando, antes que o Fábio já olha para mim de novo, tá? Eu gosto de estar aqui nessa casa, é muito bom, é uma energia maravilhosa, né? E gosto sempre de fechar com um poema, e esse aqui na Antologia de Imortais, da psicografia de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, ele e Valdo Vieira fala sobre um poema, chama-se Guerra e Paz. É bem interessante em relação ao que nós estamos falando aqui, em relação aos excessos que nós cometemos, mesmo nos flagelos destruidores, no caso que é a guerra. O título do poema é Guerra e Paz. Soldado após rígida campanha, guardando as palmas de ilusória lida, mas cheio de peito, afante e a face erguida.
crendo-me herói da Olímpia façanha, mas varando os umbrais da morte estranha, revivi, descontente a própria vida, e muito embora os louros da acolhida, senti-me verme alçado na montanha. Despedaçara-se em vão força e cultura, clama qual chama entrega temporal violento, assim entre a aventura e a desventura, sou rei na guerra de cruel tormento, e mendigo de paz na sorte escura. Muito obrigado, muita paz a todos. Meus amigos, a doutrina espírita tem explicação para muita coisa, explicação razoável para a nossa vida. Então nós vemos aí a guerra. E o poema agora, chamado Guerra e Paz, na psicografia de Chico Xavier. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro Elvésio pela sua presença, principalmente nesse dia em que se comemora, foi ontem, mas nós estamos comemorando hoje, né? Nós estamos homenageando hoje, principalmente nesse dia em que nós estamos celebrando a paz. E guerra porque, como se diz nos evangelhos, né? Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Está nas Escrituras Sagradas. Então, com esse conhecimento, nós queremos agradecer ao Elvésio por estar aqui conosco nesta noite, nos brindando com esse tema muito importante, que não foi falado aqui, mas que nos induz a estudar, a aprender mais no Livro dos Espíritos. É a primeira obra da doutrina espírita, com 119 perguntas, uns 118, outros 119, mas que fala sobre todos os assuntos da vida. Pessoal, nós vamos convidar uma amiga nossa que está aqui na casa, faz um papel muito importante, e ela pediu para falar um pouquinho. Vou convidar a nossa amiga Ana Lúcia. Tá bom? Boa noite. Eu sou voluntária dessa organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, e eu queria fazer 2 convites para vocês hoje. Eu queria convidá-los a acessar o nosso site, a conhecer profundamente o nosso projeto, que é uma organização humanitária que atua numa das regiões mais pobres do planeta. Nós temos projetos na África, nós temos projetos no Brasil. E a nossa missão é vivenciar a fraternidade, incentivar essa fraternidade sem restrições étnicas, sem restrições geográficas ou religiosas. Então, nós somos embasados nos valores da fraternidade, da fidelidade ao propósito, de incentivar, da valorização humana, dos projetos sustentáveis e da espiritualidade. Esses são os nossos valores. E na África subsaariana, nós atuamos em Madagascar, Moçambique, Malau e República Democrática no Congo. No Brasil, nós mantemos a Orquestra Sinfônica, Filarmônica Jovem Emmanuel. Temos vários projetos de fraternidade na rua em 4 estados brasileiros. Em Roraima, nós acolhemos refugiados imigrantes da Venezuela. Temos também no Brasil o projeto Retratos de Esperança, no sertão da Bahia, e as crianças com epidermólise bolhosa, que são acolhidas no Jardim das Borboletas. Então, eu estou falando assim, muito superficialmente, por isso que eu convido vocês a entrar no site. Isso. E todos é um projeto. O nosso fundador, ele é brasileiro. A nossa sede é em Campo Grande e ele é um projeto. É o Wagner Moura, o nosso fundador, e ele
ele é o fundador, mas é um projeto coletivo. Então, ele é construído através da doação de vários voluntários, como eu e como vários voluntários que nós temos no Brasil e fora do Brasil também. E através do apadrinhamento, que era a tela que estava anterior, porque todos os nossos projetos, eles são iniciados e são contínuos. Então, todos esses lugares que nós temos projetos, eles são projetos contínuos. E também, esse é o meu primeiro convite, convido vocês a conhecer o nosso site, a apadrinhar um projeto. E o meu outro convite é sobre o nosso encontro. Se você puder segurar. É nosso 5º encontro, que acontecerá em Uberlândia, no dia 11, 12 e 13 de novembro, que é o momento que nós celebramos todos esse momento que nós fizemos, porque é um projeto espiritual, ele não é um projeto que é somente da cabeça de uma pessoa, ele é um trabalho coletivo, mas, de acordo com os nossos valores, ele é um projeto espiritual. Então, nesse momento, nesse encontro, nós estaremos reunidos, e nós teremos todos esses palestrantes, Andrei Moreira, Elizabeth Lacerda estará conosco, Rossandro Klingen, Haroldo Dutra, Irmã Aila, Monge Riozan, Pastor Enéas, porque nós não temos fronteiras religiosas, então nós é um projeto espiritual, mas não é designado em uma única religião. Então, eu queria convidá-los a entrar no site, lá também tem fala sobre esse encontro, tem a inscrição, e conhecer um pouco mais, porque nós estamos falando de paz, e é isso que a gente busca, acabar prioritariamente com a fome no planeta e, principalmente, instaurar a paz. E é um projeto que, como é coletivo, então, a doação nossa, do nosso tempo, do nosso talento, do nosso amor. Então, cada um pode doar de alguma forma. Financeiramente, quem não puder, pode doar com trabalho, com voluntariado, como eu, que estou aqui desafiando de falar em público, mas é uma contribuição. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Então, eu acho que entrem no site e ajudam. Vamos ajudar aí, porque eles necessitam. As crianças necessitam de tudo ali, de alimento, de roupa, de carinho, de atenção, de saúde, do básico mesmo. Então, realmente é necessário todos nós unirmos aí, quem quiser fazer aí, ser um voluntário, ajudar, a oportunidade está aí. Entrem no site. Tá? A gente agradece aí essa. Nesse momento, nós pedimos a espiritualidade benfeitora, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos de guarda, ou espíritos protetores, que pessoalmente cuidam da nossa existência, sob a direção do nosso Pai Celestial. A dor, a angústia, a depressão, as dores físicas possam ser, Senhor, tratadas com a Tua misericórdia divina nesse instante, colocando também na água que aqui se encontra nas nossas mãos aquele remédio espiritual que tanto necessitamos e que nós sabemos que tem o seu valor diante da Tua bondade. Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, a Mãe de todos nós na terra, nos abençoe nesse instante, Senhor. E neste dia em que estamos homenageando a fundação da casa, nós queremos agradecer por tudo que recebemos, mas que nesse instante os recursos espirituais sejam feitos para todos nós, e trazendo a paz, a harmonia, o alívio das nossas dores. Em Teu santo nome, Senhor,
em teu santo nome, Mãe Maria Santíssima, Senhora de todos nós agradecemos e com a prece nós encerramos esse pedido nessa noite de hoje. Abençoa, Senhor, o nosso orador de hoje e a todos nós, que ao sairmos daqui estejamos aliviados e reconfortados. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos, aqueles que ficam para o tratamento e aqueles que vão, possam também seguir em paz. Que assim seja.